para terminar o ano, vou perguntar quantos livros é que uma pessoa pode ler num ano. A resposta não é nada fácil, claro. Se uma pessoa só fizer isso, se uma pessoa apenas ler, se for a sua profissão, e pode acontecer, por exemplo, se for um crítico literário, ou até se for um professor de literatura, embora se for um professor de literatura a sua profissão não é ler, mas sim ensinar sobre aquilo que lê, e por isso também tem de dar aulas, preparar as aulas e por aí fora. Portanto, é muito difícil imaginar uma pessoa que só possa ler. Mas pronto, vamos imaginar que é uma pessoa que ganhou a lotaria ou o Euromilhões e decidiu passar a vida a ler. Talvez consiga ler um livro por dia, e mesmo assim acho que estou a ser muito otimista. Portanto, digamos que como limite máximo temos os 365 livros que uma pessoa, numa situação muito, muito difícil de imaginar, mas em que apenas faz isso, apenas lê, talvez uma pessoa consiga, de facto, ler 365 livros por dia. Sendo um pouco mais realista, temos de admitir que quem não faz só isso na vida, quem tem uma vida, não consiga ler 365 livros por ano. Talvez, eu diria que mesmo aqueles leitores muito intensos, que leem muito, não é assim tão fácil passar dos 50 livros por ano, digo eu. Um livro por semana, pronto, 52 livros por ano. Talvez às vezes haja semanas em que se consegue mais, outras vezes menos, mas mesmo 52 livros por ano é intenso se a pessoa tiver outras atividades ou se tiver muitas outras atividades. Estou a falar de livros inteiros, não de ler um pouco aqui e ali. Claro que pegar um livro e ler um pouco, isso é relativamente fácil. Ler um livro inteiro. Mas pronto, vamos arredondar muito para cima, só para fazermos assim uma conta muito por alto. Vamos arredondar para 100 livros por ano. Vamos imaginar uma pessoa que consegue ler aproximadamente 2 livros por semana. Seria uma discussão engraçada pensarmos um pouco se esta leitura a metro vale assim tanto, e se não é melhor sermos um pouco mais lentos, mas também depende da pessoa. Há pessoas que leem muito depressa e leem de forma profunda, outras que leem muito devagar e se calhar não leem assim de forma tão profunda, depende da pessoa. Embora, como princípio geral, penso que seja fácil de concluir que se uma pessoa lê demasiado depressa vai escapar muita coisa. Eu, na verdade, acho que depende do livro. Há livros que eu leio com muita rapidez e outros que leio com muito menos rapidez. Tem que ver com o tipo de linguagem, com o tipo de livro, com o interesse que tenho. E não quer dizer que eu tenha mais interesse por aqueles que leio mais depressa, às vezes pode ser o contrário. Mas pronto, não sei, o que é que acham? Acham que 50 é um número demasiado elevado? Isto claro que depende muito de pessoa. Há pessoas que leem, que estão sempre a ler e que se calhar leem 10 livros por ano, têm muitas outras coisas para fazer, têm sempre o livro na mala, mas não têm assim tanto tempo. Digam-me, acham que 100 livros por ano é um completo exagero? Eu não leio 100 livros por ano. Eu não. Já houve anos em que li mais, outros em que li menos, mas eu diria que um ano em que chegasse aos 50 livros ficaria muito, muito, muito feliz. Estou a falar de livros inteiros. Eu leio muitos pedaços de livros por vezes, também por motivos profissionais, porque tenho que ler aquele capítulo, leio muitos artigos, muita coisa, mas livros inteiros não podem ser assim tantos, infelizmente. Gostava de ler mais. Acho que quem gosta de ler, todos diriam que gostavam, todas as pessoas que gostam de ler dizem que gostariam de ler mais, digo eu. Acho que nunca conheci ninguém que diga que está a fazer algo de que gosta e que gostaria de fazer menos, seja do que for, daquilo que gosta. Mas pronto, isto tudo para dizer que se vamos imaginar um leitor que consegue ler 100 livros por ano, como estávamos agora a discutir, é bastante otimista. Isto significa, se começarmos a ler aos 100 anos e se chegarmos aos 106, para termos aqui uma conta redonda, e estou a ser muito otimista em todas estas contas, a verdade é que um leitor vai ler 10 mil livros. Portanto, se ler durante 100 anos e se ler 100 livros por ano, estamos a falar de 10 mil livros. Ora, 10 mil livros são quase os livros publicados no ano em Portugal. Só no ano e só em Portugal. Que não é um país onde se publica assim tanto. As pessoas dizem, publicam-se livros a mais. Talvez, mas não é um dos países onde se publica mais. Portanto, estamos a falar, no fundo estamos a concluir que mesmo lendo muito, vamos sempre ler muito pouco, tendo em conta os livros que há para ler no mundo. E claro, vão-me dizer, mas a maior parte dos livros que se publicam não são livros para ler, podem ser livros técnicos, mas mesmo descontando tudo isso e mesmo pensando que estamos a falar de que em Portugal talvez se publiquem, vamos assim muito por alto, 2 mil livros de literatura por ano, e se a literatura for
o campo que queremos explorar. Também podemos querer explorar a divulgação científica, os ensaios, a filosofia, enfim, mas vamos pensar num livro feito, em livros feitos para ler do princípio ao fim. Talvez possamos imaginar que são 2000 livros por ano em Portugal. Mesmo assim, tudo somado, são muito mais livros do que nós podemos ler durante a vida. Não há ninguém que leia todos os livros, claro, e não há ninguém que leia todos os livros que gostaria de ler. Mesmo se descontarmos tudo aquilo que não queremos ler, vamos ficar sempre com muita coisa por ler. E isto não é para desesperar, isto é só uma pequena conversa no final do ano. É apenas para dizer que se calhar convém pensar nisto de outra maneira, convém pensar que nós temos este território que não podemos explorar de forma completa, mas que podemos, se calhar, explorar de forma variada, lendo livros um pouco diferentes uns dos outros, fugindo um pouco àquilo que é o mais habitual. Quem gosta muito de literatura às vezes pode ler livros de outra área, quem gosta muito de outra área pode explorar literatura. Estou aqui a tentar imaginar, no fundo estou a propor, e isto é um dos pontos que já referi muitas vezes, logo, principalmente no início do podcast, porque era uma das minhas intenções, era defender uma espécie de dieta variada nos livros, mas também não só nos livros, também nas outras manifestações culturais, nos filmes, na música, nos vídeos, nas conversas, no teatro, nas crónicas, e até, e isto é um dos pontos que vou voltar em breve, porque há um livro, aquele livro que o meu irmão me ofereceu e que eu já referi aqui há uns dias, um livro sobre os videojogos, como são uma manifestação cultural muito própria, muito diferente da literatura, muito diferente dos livros, mas também muito importante, mais do que as pessoas pensam, porque vêm de fora. Quem não conhece vê de fora e não percebe exatamente o que é que está ali a acontecer, vê só uma série de miúdos a jogar e pensa que aquilo é apenas uma brincadeira, e é mais do que isso. Mas pronto, tudo isto para dizer que, de facto, nisto dos livros, aquilo que penso que nós podemos pensar não é em sermos completamente exaustivos, seja em que área for, porque isso é impossível, mas sermos um pouco exploradores deste território onde podemos encontrar muito sobre o mundo, muito sobre nós, muito sobre a vida, podemos viver mais, porque não temos de nos limitar à nossa vida, e isto tudo apenas olhando para os livros, e os livros dão-nos esta possibilidade de viver muito mais, no fundo. Pronto, foi um pequeno episódio de final do ano. No dia 1 não vamos ter episódio, também como não tivemos no Natal, portanto voltamos no dia 2, se tudo correr bem. Estou a pensar aqui em algumas novidades, talvez. Estou a pensar o que fazer neste novo ano, neste segundo ano da Pilha de Livros, quer dizer, ainda estamos longe de chegar ao primeiro aniversário, mas é o segundo ano civil em que temos a Pilha de Livros. Estou a pensar aqui em algumas novidades, se alguém tiver alguma sugestão, força, mas resta-me desejar um excelente final do ano. Naquela noite em que nós contamos de 10 até 0 para chegar ao novo ano. Vamos entrar em 2024 e desejo a todos um excelente final do ano, um excelente e um feliz ano novo com muitos livros. Muito obrigado e até breve.